Bênção, né? Muito bom estar na casa do Pai. Como é gostoso, não é? Podermos estar juntos e nessa noite aprove o Senhor nos separar para compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem feito em nossas vidas, para compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor e para que nós possamos juntos, né, ter um tempo aqui de comunhão, de bate-papo e entender que todos nós, como casais, como igreja, como família, passamos as lutas, passamos as dificuldades, passamos tantas coisas, mas o Senhor em todas elas tem nos dado vitória. Em todo o tempo o Senhor tem nos dado vitória. E é nesta visão, é nesta direção que nessa noite nós queremos falar um pouquinho a respeito de todas essas coisas, e em especial o tema da nossa palavra hoje é: gigantes existem, promessas também. Amém? Gigantes existem, promessas também existem. Eu sou o Márcio da Andréia. Eu sou a Andréia do Márcio. Nós temos 28 anos de casados e 4 filhos. Glória a Deus. Queridos, se há 24 anos alguém me dissesse que eu estaria aqui, na igreja que nos acolheu, à frente de um ministério tão precioso que salvou as nossas vidas, eu não acreditaria. Porque o Márcio sempre, desde que ele pisou na igreja, ele recebeu essa palavra de que ele tinha um chamado para ser pastor. Mas eu não estava nos meus planos eu estar aqui junto com ele falando também, né? Aprove o Senhor preparar essa noite para a gente compartilhar um pouquinho do que o Senhor tem colocado nos nossos corações e o que o Senhor tem feito em nossas vidas. E quando nós dizemos, eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Apesar das nossas limitações, apesar dos nossos medos, das nossas dificuldades, eis-nos aqui. Porque se eu creio que o Senhor capacita, eu creio que Ele vai nos capacitar, amém? A gente vai falar um pouquinho de um texto que está baseado em Números, capítulos 13 e 14. E aí, só para contextualizar um pouquinho, acho que todo mundo conhece essa história, que é da Terra Prometida. O Márcio falou, eu acho que hoje nós vamos entrar na Terra Prometida, amém? Eu acho não, eu tenho certeza, nós vamos, em nome de Jesus. Então, só para contextualizar um pouquinho, esse texto ele fala de quando Deus libertou o povo do Egito. E foi direcionando o povo pelo meio do deserto para chegar em Canaã. Havia uma promessa, uma terra fértil, abundante e boa. E o povo foi, seguindo Moisés. Quando eles estavam próximos de chegar da terra prometida, Deus permitiu que Moisés enviasse 12 espias para espiar a terra. Desses 12 espias, estavam entre eles Josué e Calebe. E passados 40 dias, esses espias voltaram e trouxeram os relatórios do que eles tinham visto ali na terra. Vamos ver o que eles disseram? Ai, vamos ver, esse trem aqui eu nunca dou certo com isso. Léo, não é para mostrar para a TV? Olha lá, ó. Bem, tá ligado, ó. Nunca dá certo comigo. O Léo sumiu. Então vamos lá, vamos ler aqui, né? Em Números 13, 32 e 33, nós recebemos o seguinte relatório. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes,
e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Queridos, então, vamos imaginar, né? Vamos criar essa historinha na nossa mente. Moisés recebeu uma promessa, o povo que foi liberto recebeu uma promessa. E essa promessa estava próxima. E aí foram enviados os 12 espias para espiar a terra. 10 deles vieram e contaminaram todo um povo, dizendo: essa terra não é boa. Essa terra tem gigantes e eles devoram os seus moradores. Nós, perto deles, somos como gafanhotos. Mas aí nós tivemos 2 espias, Josué e Calebe, que estavam na mesma terra, mas eles viram coisas completamente diferentes. E eles falaram, e aí no texto que nós lemos, no versículo 6 do capítulo 14, diz assim: e Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Quando os 10 espias falaram para Moisés o que estava acontecendo, se você ler o texto, você vai ver que ele debruça no chão em desespero e não entende aquilo. Mas eu recebi uma promessa, Senhor. E aí o povo começa a blasfemar contra Moisés, contra o Senhor, dizendo: era melhor que ficássemos no Egito. O Senhor nos tirou de lá para nos matar no deserto. Que terra é essa? E em uma passagem no texto, Deus fala com Moisés e fala: meu Deus não, né? Que ele que é o Deus. Mas ele diz: eu já dei tantos sinais e vocês ainda duvidam do meu poder. Vocês ainda duvidam da minha promessa. Glória a Deus por um olhar diferente de pessoas que conheciam um Deus, que mais do que isso, conheciam o seu poder. Ele diz aqui: se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos-la dará terra que mana leite e mel. Interessante aqui é a forma e a visão, como alguns viram. Os 10 que estavam juntos foram e viram o que tinha de mais difícil, o que se opunha àquela promessa, aquilo que o Senhor tinha dito. E muitas vezes na nossa vida, na nossa caminhada, é assim. Nós estamos caminhando com pessoas ao nosso lado, que caminham conosco, que estão conosco, e em todo o tempo, elas estão vendo as dificuldades. Estão vendo os gigantes que se levantam. Estão olhando cada vez mais para aquilo que até então parece ser uma adversidade, parece ser um gigante diante da situação. Mas o que chama atenção aqui em Josué e Calebe é que eles não se atentaram para isso. Enquanto a multidão, né, que estavam com eles, falando assim, enquanto a maioria que estava com eles, olhando para aquilo que não estava dando certo, eles estavam olhando para aquilo que o Senhor já havia prometido. Porque na verdade, o Senhor, Ele já havia prometido, era só ir lá e tomar posse. Ele não falou que a terra já estava dada, já estava prometida. E trazendo para os dias de hoje, trazendo para nós, é a forma como nós devemos ver.
Muitas vezes no nosso dia a dia, no nosso casamento, no nosso relacionamento, no nosso dia a dia com os nossos filhos, com os gigantes que se levantam nas nossas vidas, nós olhamos muitas vezes para a circunstância e paramos ali, paralisamos ali. Quando na verdade, o Senhor, quando me chamou e quando te chamou, Ele não nos chamou para que nós perecêssemos. O Senhor não nos chamou para que nós fôssemos vencidos pela circunstância, pela adversidade. Existem sim nas nossas caminhadas lutas, dificuldades, existem altos e baixos, mas nós devemos olhar como Josué e Calebe. Nós devemos olhar para aquilo que já está prometido. Mas isso necessita de nós fé, necessita de nós perseverança, necessita de nós acreditar, né? Como eu costumo dizer, enfatizar muito essa palavra que diz que o justo viverá pela fé. Nós somos aqueles que estamos sendo justificados dia a dia pelo Senhor. Nós somos os justos, separados e queridos. Como nós, como crentes, não vamos viver pela fé. Não vamos viver momentos que nós vamos precisar, mais do que nunca, exercitar a nossa fé. Quantos de nós, quem nunca precisou colocar a sua fé em ação? Na verdade, a decisão de estar aqui nessa noite precisou de você fé. Fé de que você viria, de que você ouviria algo do Senhor. Fé porque você crê que Deus pode fazer algo daquilo que você tem aguardado, tem esperado, aquilo que você tem pedido. E assim tem sido a nossa vida, assim tem sido a nossa caminhada. E por isso que é necessário nós entendermos e discernirmos com quem nós estamos andando e para onde nós estamos olhando. Aonde está o nosso olhar? Na circunstância que certamente vai nos parar, vai nos paralisar, ou nós vamos olhar pela fé? Lembra que nós falamos aqui no domingo sobre Hebreus 10, 35, e ali fala que o justo viverá pela fé, e fala que se nós retrocedermos, retrocederemos sozinhos, porque o Senhor não se agrada dos que retrocedem. Nós não fomos chamados para a perdição, nós fomos chamados, ainda que a situação esteja desafiadora, nós fomos chamados porque o Senhor tem uma promessa para nós, porque o Senhor já nos deu a vitória, porque a vitória é nossa. Mas é necessário, faz-se necessário, e ainda mais nesse tempo que nós estamos vivendo, faz-se necessário colocar essa fé em ação. Não adianta simplesmente, queridos, ouvirmos e não colocar essas coisas que nós temos ouvido em ação. Estamos vivendo um tempo desafiador e nós vamos precisar colocar a nossa fé em ação. Nós vamos precisar saber para quem, para onde nós estamos olhando, com quem está nos contagiando. As trevas, a circunstância, a dificuldade, as lutas, ou aquele que fez a promessa? Porque aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir, queridos. Aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir. E nós precisamos, é como se fosse o desejo do nosso coração, é poder virar uma chave. E talvez todos nós vivemos assim todos os dias, mas qual é o segredo? Como fazer isso? Queridos, perseverança é o segredo. Está ruim? Nós vamos continuar. Está difícil? Nós vamos continuar. Está chorando? Nós vamos continuar. Está doendo? Nós vamos continuar. A situação é desafiadora? Nós vamos continuar. A circunstância diz que não, nós vamos continuar, porque o nosso Deus, Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele não mente, Ele vai te entregar aquilo que você precisa, aquilo que você necessita, aquilo que você espera, mas é necessário que eu e você exercitamos a nossa fé. Amém.
um resumo simples do que nós lemos. 12 espias foram enviados. 10 olharam com medo. Disseram que a terra era ruim. E 2 olharam com fé. Reconheceram os desafios, mas confiaram na promessa e no poder de Deus. Esse texto nos faz refletir sobre treinar o nosso olhar. E trazendo esse texto para o casamento, nós precisamos treinar os nossos olhos para o que é bom. Nós precisamos treinar os nossos olhos para olhar para o que Deus prometeu para nós. Nós temos, será que é pura coincidência os tempos que nós vivemos hoje? As palavras que são lançadas sobre o casamento, sobre os planos de Deus para a família? Então, fazendo uma analogia, vamos dizer que o meu cônjuge é a minha terra prometida. Eu vou fazer o quê? Eu vou agir como os 10 espias e ver somente os desafios, os gigantes, e falar, não dá mais para mim. Ou eu vou fazer como Josué e Caleb, reconhecer que tenho desafios, mas dizer que se o Senhor for à frente, eu vou entrar na terra prometida. A minha terra prometida me dará abundância no meu relacionamento. Essa é a promessa do Senhor. Vida abundante entre o casal. É o que o Senhor nos ensina, queridos. A palavra de Deus, ela nos encoraja a conhecê-lo, a entender o plano perfeito que Ele tem para nós. Enquanto se nós decidirmos agir como os 10 espias, nós estaremos agindo com a força do nosso braço. E nós sabemos para onde a força do nosso braço pode nos levar. Mas se nós decidirmos olhar com os olhos da fé e crer na promessa que o Senhor nos fez, nós com certeza, assim como Josué e Caleb tiveram a permissão de Deus para entrar na terra prometida, nós teremos a terra prometida dentro do nosso lar. Amém? Aqui, a gente se depara com 2 pontos. Primeiro ponto. Eu preciso confiar em Deus. Foi dada uma direção no deserto. 10 não conseguiram crer. Não conseguiram confiar. Mas como eu posso confiar em alguém que eu não conheço? Eu passo a ter confiança quando eu tenho intimidade, quando eu conheço quem está comigo. Eu passo a ter confiança no poder de Deus quando eu sei quem é o meu Deus. Eu passo a crer nas promessas que Deus tem para mim e para o meu casamento quando eu conheço as promessas que Deus tem para mim. Como eu vou tomar posse de algo que eu não sei que existe? Muitas pessoas chegam dentro de uma igreja, diante de um pastor, diante do altar, querendo mudança, querendo algo especial para o seu casamento. Mas poucos chegam e querem mudar. Muitas vezes as pessoas querem a mudança do outro. Querem fazer uma oração e Deus muda tudo, como num passe de mágica. Mas poucos são os que chegam diante de Deus e diz, Senhor, eu quero te conhecer mais. Eu quero conhecer quem é o Deus Todo-Poderoso. Eu quero saber quem é o Deus que mediu a porção dos mares com a concha da sua mão. Esse é o nosso Deus. Mas como é que eu vou confiar? Como é que eu vou crer se eu não conhecer o meu Deus? Então a gente não consegue falar de relacionamento entre casal sem antes passar por nosso relacionamento com Deus. Interessante que é uma progressiva, né? Então, primeiro você tem a promessa. Como que eu acesso a promessa? Eu preciso de perseverança. Mas para que eu tenha perseverança, eu preciso conhecer em quem eu estou crendo. E aí nós vamos falar de relacionamento.
relacionamento, buscar a presença de Deus, oração. Nós falamos durante uma boa parte do dia, dos dias, das semanas, com os casais, cuidamos de casais, e na grande maioria, queridos, o que a Andréia falou é uma realidade. A pessoa está vivendo uma adversidade ali, uma situação, e ele vem muitas vezes buscar a mudança do outro. Mas, queridos, é necessário que nós entendamos que, primeiro, nós precisamos entender o que o Senhor tem para nós, em nós, através de nós. Eu quero a mudança do outro, mas eu estou pronto para mudar primeiro? Eu estou pronto, realmente, de verdade, para pagar o preço, para resgatar aquele meu lar, aquele relacionamento, aquilo que eu estou vivendo? Nós estamos, muitas vezes, queridos, e aqui, como nós estamos falando para casais, muitas vezes nós perdemos tempo, e muito tempo, acusando um ao outro, trazendo as mazelas do passado, o que um fez, o que o outro fez, por que fez, como fez, foi por conta da família, foi por conta da parentela, foi por conta do filho, foi por conta de uma determinada situação, e aquilo aconteceu muitas vezes, queridos, há anos atrás, mas aquilo se perdura e vai tomando uma proporção no casamento, e as pessoas não se falam, não conversam, e o grande problema é a comunicação, é o relacionamento. E se eu não tiver relacionamento com Deus, em primeiro lugar, eu não terei relacionamento com o meu cônjuge. Se eu não buscar entender a Deus, entender o que o Senhor tem para mim, como que eu posso entender o que a minha esposa precisa? Como eu posso entender o que o meu cônjuge precisa? E, queridos, está muito mais fácil do que nós imaginamos. Muito mais fácil, mas nós entramos numa loucura, num momento em que todo mundo é muito mais fácil desistir. Eu vou desistir, eu não posso mais, eu não quero mais, eu não aguento mais, e aí tem as razões de um e as razões de outro, e eu não estou aqui tirando a sua razão, tudo é genuíno, tudo é verdadeiro. Porém, queridos, não adianta nós perdermos esse tempo em buscar quem é o errado da situação, ou quem está infringindo determinada situação. O que nós precisamos é nos unirmos, um com o outro, nos unirmos e lutarmos contra aquilo que está matando o nosso casamento. Existe algo que está matando o nosso relacionamento, existe algo que está matando o nosso dia a dia, a nossa comunicação, o amor um pelo outro, o desejo, a vontade de estarmos juntos. Mas nós somos tão inteligentes para buscarmos as nossas razões e deixamos aquilo que é mais importante, queridos. Não adianta nós ficarmos acusando um ao outro. É momento de nós nos unirmos, é momento de nós conversarmos, é momento de nós trocarmos ideia, é momento de nós podermos falar um com o outro. E algo interessante que eu tenho comentado com a Andréia, né, a questão, a gente conversa com muita gente, e às vezes a gente fala com o casal, que o cônjuge, né, a esposa, ou o esposo, ele tem medo de falar com a esposa, ele vive aquela vida retraída, mas se eu falar isso, vai acontecer isso, ou se eu tomar determinada atitude, ou se eu fizer isso, queridos, isso é uma prisão, e nós precisamos nos libertar disso. Nós somos um povo separado por Deus, para viver o melhor dessa terra, nós somos um povo escolhido, para vivermos o melhor, e temos deixado muitas vezes as circunstâncias, o inimigo nos roubar. Por quê? Porque nós não temos conversado, porque nós não temos dialogado. E quando nós vamos conversar com essas pessoas, nós verificamos que elas não têm relacionamento com Deus, elas não buscam o Senhor. Muitas vezes estamos juntos, estamos na igreja, dia a dia, vamos e voltamos, temos compromissos, temos os nossos ministérios, temos tantas coisas, mas
não temos uma vida com Deus, não temos um relacionamento com Deus. E como nós buscamos o nosso relacionamento com Deus? Através do estudo da sua palavra, através de buscar conhecer ao Senhor. Queridos homens, falo aqui para os homens em especial. Queridos, me desculpe, mas está na sua mão o mudar algumas coisas. Perceba que em Números 13, 23, não, 13, 3, alguma coisa assim, 13, 3, o Senhor fala que Ele escolhe os cabeças de tribo para acessar essa terra prometida. Então, Ele escolheu os cabeças, aqueles que representavam um povo, aqueles que estavam à frente das tribos, para ir tomar posse da terra prometida. Não era para lutar, era para tomar posse, era para espiar e tomar posse. Os cabeças. Nessa noite, eu estou dizendo aqui a esta igreja, aos cabeças que aqui estão, é momento de nós levantarmos e dizermos a Satanás e sua legião de demônios: basta, chega, bata em retirada, porque eu sei em quem eu tenho crido. Na minha casa tem um servo do Senhor, e é isso que nós devemos falar, queridos. É isso que nós devemos trazer, a presença do Senhor para dentro do nosso lar, a presença do Senhor para o nosso relacionamento, a presença do Senhor para a vida dos nossos filhos, para tudo aquilo que nós fazemos. Queridos, muitas vezes nós ficamos apáticos com as notícias, com as coisas, com tudo que nós vivemos, e nós vamos cansando, e quando nós vemos, nós estamos tão longe do Senhor, e já não ouvimos mais a voz do Senhor. Por quê? Porque estamos cansados, não conseguimos mais buscar. Mas o Senhor está perto, e Ele quer ser ouvido. O Senhor está perto, e Ele quer ser ouvido. Lembra, nós falamos aqui hoje, nós estamos na casa do Pai, e nós falamos com a pastora Cris, nós queremos adentrar pela fé hoje, nós queremos adentrar na terra prometida, nós queremos dizer basta a tudo isso que nós temos vivido, tempos difíceis, querido, tempos de lutas, tempos onde o inimigo tem entrado nas nossas casas, tem roubado os nossos filhos, tem roubado o nosso relacionamento, tem roubado as nossas vidas. Sabe por quê? Talvez nós não estejamos posicionados, talvez nós não estejamos atentos para tudo aquilo que está acontecendo, e estamos distraídos. Enquanto isso, em meio à nossa distração, o inimigo tem assolado as famílias, o inimigo tem assolado os nossos lares, o inimigo tem assolado e roubado os nossos filhos. E queridos, pasmem, me perdoem, mas se esperarmos por este mundo, vai ficar pior. Agora é necessário que eu e você entendamos que é momento de nós levantarmos, que é momento de nós agirmos, que é momento de nós arregaçarmos as nossas mangas e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui, eu preciso do Senhor. E queridos, nós temos uma igreja, nós temos pastores aqui, nós temos tudo à disposição. Por que nós temos vivido isso neste tempo? Não, é momento de basta, é momento de chega, é momento de levantarmos e dizer: Satanás, chega, chega. Nós estamos cansados de viver migalhas do Senhor. Sabe por quê? Porque temos acostumado, queridos, me perdoem, a viver com migalhas. Vai ali, e aí a gente corre ali. Vai lá, porque alguém está falando, e a gente corre ali. Porque é muito mais fácil ter uma resposta agora. Uma profetada, algo que não sei quem falou, que não sei, do que nós buscarmos na fonte. Como que nós temos esse relacionamento? Buscando na fonte. O Senhor tem tudo para mim e para você. Se nós estamos vivendo assolados, desculpa, queridos, com todo amor, nós estamos distraídos. E não é momento mais de distração. Agora é momento de nós acordarmos para um novo tempo. Agora é momento de nós acordarmos para um novo tempo. Os nossos filhos clamam, as nossas esposas e os maridos
clamam, as famílias clamam por um socorro, por algo que está na minha mão e na sua mão, buscarmos, acessarmos. Porque vivemos apáticos, queridos? Mas eu tenho boa notícia, o Senhor já prometeu para nós, Ele já prometeu para mim e para você. Nós só precisamos acessar, nós só precisamos não ouvir aqueles 10 que andam conosco, mas aqueles 2 que nos levam para a presença de Deus. Porque talvez nós estejamos rodeados, queridos, e até dentro da igreja, dos 10 que são contra o ministério, contra aquilo que foi dito, contra aquilo que foi pregado, contra isso, contra aquilo, e nós vamos dando ouvido para essas coisas vão tomando proporções nas nossas mentes, que tem hora, tem momentos que nós não sabemos o que nós fazemos, aonde nós olhamos, para quem nós servimos, o que nós fazemos, quando o Senhor diz: olha para mim, eu tenho para vocês a terra prometida, olha para mim, porque eu tenho vitória para vocês, olha para mim e me segue, porque eu sei os planos que tenho a vosso respeito, e são planos de bem e não de mal, planos de te fazer prosperar. Queridos, em nome de Jesus, é momento de nós acordarmos, mas para isso nós precisamos estar juntos. Igreja, sabe para que é a igreja? Estarmos juntos, ajudarmos uns aos outros, ajudarmos, não apontarmos o dedo. Sabe por quê? O pecado está aqui assolando. Lá fora? Não. Os nossos filhos, e muitas vezes as nossas vidas. Antes era lá fora, hoje está impregnado na nossa carne. E se nós não matarmos a nossa carne todos os dias, certamente nós pereceremos. Mas para que nós consigamos viver e vencer tudo isso, precisamos de relacionamento, através da busca, através da palavra de Deus. Tudo e para todas as coisas, o manual do proprietário, aquele que nos fez, ali tem tudo. Através da oração, da busca, queridos, mas aqui eu quero que vocês entendam em nome de Jesus, e não existe soberba, existe um agir do Espírito Santo de Deus. Quantos desafios nós passamos como família, quantos, e ainda vivemos desafios, mas todas as vezes, nós fomos aos pés do Senhor, todas as vezes, unidos, nós fomos aos pés do Senhor. Por quê? Porque nós entendemos que ela é a minha terra prometida. Ela é a minha terra prometida, e não adianta eu estar em litígio com ela, porque se eu estiver em litígio com ela, a minha oração nem do teto ela vai passar, diz a palavra de Deus, nem do teto ela vai passar. Então, queridos, não é inteligente eu estar em litígio com a minha esposa, ou com o meu esposo, com o meu marido, porque senão as nossas orações não vão passar do teto. Igreja, em nome de Jesus, hoje nós precisamos acordar. Hoje nós precisamos sair daqui com uma decisão em nós, no mais íntimo dos nossos corações, a decisão de continuar e perseverar em seguir, em buscar ao Senhor, porque Ele tem vitória para as nossas vidas. Mas por quê? Perecemos ainda, porque ainda estamos distraídos, e aí colocamos a culpa no momento, na situação, naquilo que eu estou vivendo, no diabo, e tal. Será que nós não estamos precisando buscar a palavra de Deus e entender o que a palavra de Deus está dizendo? Será que eu não preciso vir aqui ser aconselhado por um pastor, e quando o pastor te der uma direção, em nome de Jesus, siga a direção que o pastor te deu? Por quê? Porque ele foi separado por Deus e ungido pelo Senhor para te direcionar, e se ele te direcionar errado, ele vai prestar conta ao Senhor. Mas o Senhor, pela graça e pela misericórdia dele, vai saber que você
buscou fazer aquilo que você foi direcionado. Mas sabe o que acontece, queridos? Muitas vezes a igreja, muitas vezes nós aconselhamos, a pessoa vem e você diz: querido, vamos ver aqui, examinar a palavra de Deus, e a palavra de Deus fala assim, ó, faz isso, ó, conduz por aqui e tal. E aí no próximo encontro, quando você fala daqui 15 dias, 20 dias, meu amado, você fez o que eu te pedi? Ah, pastor, não deu. Queridos, nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais. O inimigo tem nos roubado. O inimigo tem roubado as nossas casas, sim. Mas nós precisamos nos levantar como igreja. E como casais, os nossos filhos estão olhando como estão os nossos relacionamentos. E agora eu te faço a seguinte pergunta. O seu filho tem visto como está o seu relacionamento. Será que o seu filho deseja casar amanhã? Olhando o que ele está vendo na sua casa? Nós precisamos estar atentos, queridos. O Senhor nos chamou e nos deu uma promessa de alcançarmos a terra prometida. A terra prometida é estar na presença do Senhor. A terra prometida é buscar a presença de Deus. A terra prometida é viver o melhor dessa terra, às vezes até na luta, na adversidade, na escassez, na dificuldade. Quantos momentos nós passamos de dificuldades, mas juntos. E sabe, naquele momento de dificuldade que estávamos nossos 4 filhos, com momentos difíceis, aquilo que era pouquíssimo virava abundante, porque pela graça de Deus, a forma como nós passávamos fazia com que aquilo, ainda que fosse difícil, se tornasse prazeroso, ainda que fosse desafiador, se tornasse um motivo para que eles pudessem continuar crendo no Senhor. Agora, queridos, nós estamos isentos do ataque do inimigo? Não, de forma alguma. Em todo o tempo nós não estamos isentos. Mas quando o inimigo se levantar e encontrar uma barreira na casa de um pai, de uma mãe, de um casal que ora pelos seus filhos, ele vai ter que bater em retirada. Porque maior é aquele que fez a promessa. Maior é aquele que te buscou para que você e eu tivéssemos vida abundante. Amém. Queridos, gigantes se levantam. Ele pode se levantar de uma forma como uma crise financeira, como um problema com os filhos, uma enfermidade. E aí alguém pode estar pensando, mas eu preciso ter um relacionamento com Deus? Eu já sei, tenho que tratar meu cônjuge bem, eu sei as regras aí, eu preciso disso. Eu preciso buscar a Deus, sair daqui comprometido, a me aprofundar na palavra, a conhecer esse Deus que vocês tanto falam. Precisamos, queridos. Porque se nós agirmos como os 10 espias, nós estaremos agindo com a força do nosso braço. Paulo já nos adverte na palavra de Deus, dizendo que o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço. Na força do nosso braço, nós caminhamos um período, mas nós não resistiremos. Nós temos que conhecer o nosso Deus, porque quando o gigante se levantar, virão vozes dizendo, desiste, está muito difícil, você é um gafanhoto perto desse gigante. Se eu não conhecer o meu Deus, eu vou ouvir essas vozes. Mas se eu agir com o olhar de Josué e Calebe e saber quem é o nosso Deus, eu vou dizer, não, tem desafio? Tem gigante? Tem, mas o meu Deus, Ele é fiel para cumprir a promessa que Ele me fez. E esse gigante será derrotado para a glória dEle, em nome de Jesus. Queridos, nós precisamos
entender que tudo que é dito aqui tem que ser colocado em prática. É como está escrito aqui, ó. Através do estudo de sua palavra e prática. Porque é muito legal a gente ouvir aqui, não, vamos derrotar o gigante, e e bora, e Deus vai com a gente. E aí, a hora que você chega em casa, tem um probleminha ali financeiro, uma palavra que foi dita mais ríspida, como é que eu vou agir? É como o Márcio falou aqui agora há pouco. Eu tenho que matar minha carne todos os dias. Porque senão, o nosso casamento não resiste. Nós temos que ter o olhar de Josué e Caleb, sabendo quem é o nosso Deus. Para ilustrar um pouquinho, teve uma vez, a gente já teve tanta coisa na vida, né? E numa situação muito difícil que nós vivemos financeiramente, nós quebramos. E graças a Deus nós já conhecíamos o Senhor. Já tínhamos entendido quem era o nosso Deus. E uma vez conversando com uma amiga, eu falei assim, eu não vejo a hora de chegar no fundo do poço logo. Porque cada dia era uma pedrada na cabeça da gente, né? Eu falava, e ela olhou para a minha cara, incrédula, falou, você é louca? Você não vê a hora de chegar no fundo do poço? Como assim? Eu falei, por 2 motivos. Primeiro, quando eu chegar lá no fundo, eu não vou ter outro lugar para ir a não ser para cima. Deus vai me tirar desse fundo do poço. E o melhor de tudo, o que é que tem no fundo do poço? Água limpa. Deus não só nos tirou do fundo do poço, como Ele nos deu a oportunidade de trazermos com a gente água limpa, para limpar toda aquela sujeira que o diabo tentou colocar nas nossas vidas. Nós temos que treinar o nosso olhar para o bom de Deus, porque aquele que crê em Deus sabe que de Deus vem coisa boa. A palavra de Deus diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Até no caos Deus faz coisas maravilhosas. Deus permitiu que o Márcio passasse por esse problema de enfermidade, 5, não sei se todos sabem, mas 5 artérias entupidas, 98% de 2. Médicos não sabiam o que fazer. Ele falou, vou precisar chamar o chefe da cirurgia, porque a gente não sabe o que fazer com ele. Se fizer isso, ele morre. Se fizer aquilo, ele pode morrer. Se fizer todos os procedimentos, eram muito arriscados. E Deus me visitou numa manhã e disse, eu vou usar o diagnóstico para a minha glória. Hoje você não terá boas notícias, mas creia em mim, porque esse diagnóstico não é para a morte, é para a minha glória. Queridos, em nome de Jesus, eu não sei qual é o seu problema. Nós não sabemos qual é a sua dificuldade. Mas se você crê, como Josué e Caleb creram, você vai saber que tem coisa boa do Senhor nesse caos que você está vivendo. É Deus, é o nosso Deus poderoso que nos prometeu abundância. E só para ilustrar, a gente está terminando, né? Que a gente quer orar ainda, né, bem? E para ilustrar como um olhar firmado na palavra, firmado na promessa, pode mudar circunstâncias. E a gente vai fazer aqui uma comparação, uma analogia. Talvez muitos aqui já tenham ouvido uma historinha que dizia de um senhor que tinha um sítio e queria vender. E aí ele colocou um anúncio, vende-se um sítio com casa, pomar, rio próximo, terreno fértil. Interessados, tratar no telefone e tal. Não vendia, de jeito nenhum esse sítio. E ele tinha um amigo, que ele era poeta. E ele encontrou esse amigo e falou assim, poxa, você é um poeta, será que você pode fazer um anúncio? Estou tentando vender meu sítio, só que não está dando certo. Faz aí um anúncio bonito para eu ver se dá certo. E o poeta fez. E foi publicado assim. Vende-se um lugar onde o sol acorda cedo. O rio canta baixinho ao entardecer. Árvores frutíferas contam histórias antigas.
e a terra responde com fartura a quem a ama. Um refúgio para quem quer paz, silêncio e vida com propósito. Passado um tempo, esse poeta encontrou o dono do sítio e falou: olha, e aí, deu certo, conseguiu vender? Dele, não, no dia que eu li o seu anúncio, eu desisti de vender. Eu não sabia que meu sítio era tão bonito, eu não sabia que meu sítio era tão especial, eu não sabia. E eu falei: imagina que eu vou vender isso aqui, eu vou ficar aqui mesmo. Eu fui pesquisar no dicionário qual é a definição para casamento. Então, tecnicamente, vamos dizer assim, diz assim: ato ou efeito de casar-se. União voluntária entre duas pessoas, nas condições sancionadas pelo direito, de modo que se estabeleça uma família legítima. Alguém aí ficou com vontade de casar? Agora, tem tantas promessas lindas relacionadas ao casamento na palavra de Deus, eu separei só uma passagem. Muitos aqui conhecem, eu creio. Olha só, no caso, o poeta é o nosso Deus. E olha só como é que ele vê o casamento. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior da tua casa, será como uma videira frutífera. Teus filhos como rebentos de oliveira ao redor da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida, e vejas os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Glória a Deus. Um olhar muda tudo, né? A forma como a gente vê as coisas. E finalizando, como você tem visto o seu casamento? Queria que você fechasse seus olhos agora, que desse a mão para o seu cônjuge, mesmo assim, assentadinhos. Com os olhos fechados, para você não se distrair. O que você tem vivido? O que você tem passado? Como têm sido os seus dias, os desafios, as lutas, a vontade muitas vezes, e às vezes, de desistir. Existe uma terra prometida. Existe algo que emana do coração de Deus para a sua vida, para o seu lar. E um dia Deus me tirou do império das trevas, para que nós estivéssemos aqui hoje, falando para vocês. As vozes naqueles dias e naquela época eram tão sombrias e diziam que eu não era, que eu não podia, que eu não conhecia. Sabe, assim como nessa passagem aqui de Josué e Caleb, tem um trecho que ele fala assim: continue com seus olhos fechados. Tem um trecho que fala assim: também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E olha só, com seus olhos fechados. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos seus olhos. E aqueles 10, eles se viam como gafanhotos. Com seus olhos fechados, aqueles 10
se viram como gafanhotos, como o menor dos menores. Eu não sei como você está hoje, o que você está sentindo, mas um dia eu também me vi dessa forma, como esse gafanhoto, talvez o pior dos piores, mas havia uma promessa, e eu precisava dar um passo. E aqui nós estamos falando com crentes, com casais, com pessoas que já estão caminhando, mas talvez você possa, por conta das lutas, das dificuldades, das circunstâncias, dos roubos que o inimigo tem feito na sua casa, na sua família, nos seus filhos, na sua parentela, talvez na sua vida profissional, financeira, talvez na sua autoestima. Talvez você possa nessa noite estar se sentindo como um daqueles 10, se sentindo tão pequeno. Mas eu quero ser boca de Deus nessa noite para te dizer que você é aquele que, por você, aquele sangue foi vertido naquela cruz. Por você foi pago um alto preço. Por você, Deus fez tantas maravilhas. Foi por você. Você não está aqui nessa noite à toa, você não está aqui por acaso. Você está aqui porque eu quero profetizar na sua vida um novo tempo. Você está aqui porque eu quero profetizar que há um novo de Deus para você que nos assiste pela internet. Eu quero profetizar um novo tempo sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre a sua parentela, sobre os seus filhos, sobre a sua fé, sobre a sua esperança. Eu quero declarar no poder e no nome do nosso Senhor Jesus Cristo que há uma terra prometida para você, há algo melhor, há algo especial que o Senhor tem para você. Mas nesta noite o Senhor está te dizendo: levanta-te. Nesta noite o Senhor está te dizendo: eis que eu estou aqui, eis que eu estou contigo, eis que eu conheço o teu levantar e o teu deitar, eis que eu conheço as tuas orações, a tua busca, as tuas lágrimas, o teu choro. E nesta noite, na autoridade do poder que há no nome de Jesus, eu profetizo um novo tempo sobre a sua casa, sobre o seu relacionamento, sobre o seu casamento, sobre a vida dos seus filhos, sobre a sua parentela, sobre tudo que envolve o teu nome. Eu quero declarar vida sobre a sua vida. Eu quero profetizar que há um mover sobrenatural do Espírito Santo de Deus sobre a sua casa, sobre o seu lar. Não é tempo de ficar acomodado com tudo que você está vivendo. Não é tempo de se acomodar, não é tempo de aceitar a circunstância, mas não, é tempo de se levantar agora e dizer: eis-me aqui. É tempo de um novo tempo, de tomar posse, de decidir que há algo melhor para a sua vida. E na autoridade do Espírito Santo, é isso que eu declaro cura, eu declaro renovo, eu declaro restauração, eu declaro restituição. Eu declaro que há de suscitar no seu coração o amor por esta pessoa que está do seu lado, o amor que parece que com o tempo e com as coisas se acabou, ou que se esfriou, ou que está menor do que já foi um dia. Não, nesta noite o Espírito Santo de Deus renova o seu amor pelo seu cônjuge. Eu quero profetizar nesta noite, assim como o Espírito Santo de Deus fez na minha vida, na minha casa, no meu relacionamento, uma restauração completa, real e genuína, no poder que há no nome de Jesus. E eu te pediria para que você levantasse agora, e eu queria de verdade, em nome de Jesus, que vocês se colocassem de pé e que nós fizéssemos um compromisso nessa noite com a Igreja Batista Ágape. Não. Com os preletores que estão aqui com vocês nessa noite? Não. Mas um compromisso com o Senhor. Um compromisso com o Espírito Santo de Deus. Aquele que tem feito maravilhas.
que você vai decidir acessar a terra prometida. Um compromisso seu, você e Deus nessa noite. Eu queria que você repetisse assim comigo: Senhor Deus, nesta noite, eu quero, eu preciso acessar essa terra prometida que o Senhor tem para mim. Me ensina, Senhor, me capacita, Pai, me ajuda a acessar essa terra prometida. Eu faço um compromisso contigo nesta noite de buscar a tua presença, porque eu sei que eu o encontrarei. Obrigado, Pai. Pai amado, em nome de Jesus, aqui está a tua igreja, Pai. E nessa noite, na autoridade que há no teu nome, nós te agradecemos pelo privilégio de podermos ministrar ao teu povo e falar um pouco daquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações. Nós cremos, Deus, que há um poder sobrenatural. Nós cremos, Deus, que há um mover sobrenatural. E Pai, nós não recuaremos mais, nós não retrocederemos, nós iremos avante, porque nós sabemos que existe uma terra prometida que o Senhor tem preparado para todos nós, a qual o Senhor não nos pediu para irmos guerrear, mas o Senhor nos pediu para que nós acessássemos, que nós tomássemos posse. E nesta noite, pela fé, Senhor, esses irmãos que estão aqui presentes, aqueles que nos assistem pela internet, aqueles que não estão aqui nesta noite, esta igreja, Pai, ela está acessando, Senhor, a tua terra prometida, a tua promessa. Pai, nós cremos no sobrenatural, nós cremos, Pai, na palavra profética que vem do Senhor, aonde, Pai, a tua palavra se cumpre sobre a tua igreja. E nesta noite, no poder que há no teu nome, nós declaramos casamentos restaurados, famílias restauradas, blindadas pelo poder do teu Santo Espírito, filhos blindados pelo teu santo poder. Pai, Satanás e sua legião de demônios não tem poder sobre a tua igreja. No teu nome, nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.